Play, play, play. Vamos entrar ao vivo aqui também pelo Instagram. Então, agora a gente tá... Cada vez que eu falo que boa noite, então vamos nos apresentar, tu acredita que sempre eu me lembro do Jô Soares? Olha que interessante, né? Ao vivo. Aqui no Insta tá ao vivo, eu não sei se a gente já tá ao vivo no Facebook, Arthur. O Arthur vai nos dizer. Já estamos ao vivo pelas nossas páginas do Facebook. Que legal. Para quem não nos conhece, meu nome é Giovana. Eu sou uma das proprietárias do Dolce Vita, juntamente com a Juliana, essa moça que está aparecendo aqui na tela do Instagram, e da Karina. Dá uma abanadinha aí, Karina, antes de se apresentar. Karina, deixa eu ver aqui. Aí estamos nós quatro. Eu estou olhando aqui pelo Insta também, porque tem várias pessoas que nos olham pelo Instagram. E daí botam umas perguntinhas, o que eu faço? Eu digo para eles do Instagram que nós estamos pelo canal do Facebook, que é onde estão a maioria das pessoas que são as pessoas para as quais a gente fala, né? Para pessoas de 40, 50 anos que já estão cuidando dos seus pais, ou mesmo para pessoas que estão se cuidando e que curtem muito Facebook. O Instagram é algo muito moderno, muito novo, né? Então, às vezes, e eu sei pelos meus pais, eles não se adaptam muito a essa tecnologia, outros sim, enfim. Tá bom? Então, temos 11 anos de geriatria. A nossa geriatria fica no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Este ano, em maio, nós colocamos no ar uma plataforma para atender atendimentos online. Essa transmissão faz parte dessa plataforma, acontece todas as terças-feiras, às 19 horas. Nós estamos aqui, nós do Dolce Vita, mais algum convidado às vezes, e muitas vezes, sempre, digamos, a enfermeira, né? E muitas vezes nós respondemos perguntas ao vivo quando nos fazem. Então, hoje mesmo eu dava aula com uma participação especial, até a Karina não sabe dessa, para a FADISMA, né, para o curso de Direito da FADISMA, que era para falar como que era essa relação idoso-familiar, idoso-cliente, se nós tínhamos, uma das perguntas hoje era se nós tínhamos idosos trabalhando conosco, né? Daí, então, a gente começou a entrar no quesito idade, né? Na legislação é algo, fora da legislação é outro algo. Então, em todos os temas, a gente já tem um certo know-how para falar. Hoje, especialmente, estamos com a Karina aqui, nossa nutricionista, que já escreveu um material, um e-book que está na nossa plataforma nova, que é Dieta Integral e Alimentação Pastosa, o qual ali tem absolutamente tudo que a gente veio trabalhando nessa nossa jornada de 11 anos. Ele é completamente prático, né? Ele é teórico prático. E a Karina já fez live sobre isso, né? No início, lá em maio, junho, nós já falamos sobre esse material. Esse material eu posso mostrar depois se alguém perguntar ali. Para vocês que estão nos assistindo no Facebook, obrigada que vocês estão aqui. E se vocês podem fazer qualquer das perguntas que vocês têm necessidade de alguma relação com o cuidado do idoso, tá? Então, o tema de hoje é higienização, né? E... Que vai? Administração de dieta integral. Administração de dieta integral. Administração da dieta integral, a gente já vem de umas 2, 3 lives com a Karina, na próxima também vai ser alguma coisa que vai ter a Luane, que é a Fono junto, que vai falar um pouquinho da deglutição, e nós estamos muito empenhados com esse quesito de alimentar-se, né, do idoso ter a energia, né, dele receber a energia necessária através da alimentação, né, que é a melhor, enfim, o equilíbrio todo, inclusive nosso, não só dos idosos, vem de uma dieta equilibrada, balanceada. Então, eu vou dizer para Nina, né, que eu não sei se temos pessoas novas por aqui que não nos conhecem, mas a Karina pode falar um pouquinho da trajetória dela. Sim. E vocês fiquem à vontade de nos perguntarem, eu vou estar olhando um pouquinho para os lados aqui, mas é para olhar as perguntas do Facebook que eu vou estar intermediando as gurias, tá? Temos, então, a enfermeira e a nutricionista do Dolce Vita, e estamos pelo Como Cuidar Idoso, e estamos pelo Dolce Vita Geriatria. Fala, Nina! Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco mais uma terça-feira. Hoje, então, como a Giovana conversou com a gente, introduziu, nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização da dieta integral,
a importância, né, e quando iniciar a dieta enteral nos indivíduos. Mas me apresentando para quem ainda não me conhece, meu nome é Karina Siqueira Martelli, eu sou nutricionista. Há 6 anos eu atuo na área hospitalar. Há quase 5 anos, junto com as meninas, no Doce Vita, né, atuando como nutricionista clínica e também como responsável técnica. Eu sou, então, há 9 anos graduada em nutrição, tenho residência específica, né, na parte da oncologia, residência multiprofissional em oncologia, pelo Hospital Universitário de Santa Maria, e mestrado em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal de Santa Maria. O meu foco, né, a minha área mais específica é a oncologia, né, então eu atuo mais voltado a pacientes com algum tipo de tumor, em quimioterapia, radioterapia, e atuo na nutrição específica a isso. Mas também a gente vai conversar hoje, vai falar um pouquinho da oncologia, mas especificadamente na parte da nutrição enteral, que engloba todo tipo de paciente que necessita de um suporte nutricional, além da dieta via oral, ou como nutrição, como fonte principal de nutrição, caso esses indivíduos não tenham indicação da dieta via oral. Eu vou estar explicando com mais facilidade isso para quem não está acostumado com o tema. Nós vamos estar também, eu e a enfermeira Juliana, sanando dúvidas em relação à higienização de frasco, equipo, indicação de dieta enteral e tudo mais nessa noite. Não sei se eu já falou, já tem a Terezinha aqui. Eu quero dar um abraço para a Terezinha. Terezinha Londero Binotto, que trabalha na Quarta Colônia. Ela fez um dos treinamentos conosco, né? 2 treinamentos conosco, está dizendo sempre com ótimos conteúdos. Muito obrigada. Eu estou enviando energia positiva para todos vocês, aprendendo sempre com essa equipe 10. Obrigada, Terezinha. Obrigada. Esse carinho é muito legal, porque dá bastante sentido a nossa prática de compartilhar, né, nessas terças-feiras, né, manter isso. Tá bom. Ju? Olá, boa noite, Karina, boa noite, Mana, boa noite, Terezinha, obrigado pelo carinho de sempre. E, como disse a Karina, a gente vai falar hoje sobre alimentação integral e higienização dos frascos e os cuidados para guardar tudo isso e quando decidir, e como vai ser, como funciona todo esse sistema quando a pessoa não se alimenta o suficiente para estar nutrida. Então, eu acho que a Karina pode começar. Tá bom. E então, a gente vai fazer um bate-papo aqui. O pessoal pode ir perguntando à vontade aí. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que é a dieta enteral. Então, a dieta enteral ela é uma alternativa para suprir as necessidades nutricionais dos indivíduos. Essas necessidades nutricionais a gente fala de necessidade calórica, né, de macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, proteínas, lipídios e carboidratos, e também de micronutrientes. Quando esses indivíduos, eles por alguma questão, por alguma condição fisiológica ou patológica, eles não têm condições de se alimentar pela boca. Então, nós vamos necessitar de alguma via, seja ela enteral, né, uma via através de uma sonda alimentar nasoentérica, né, que depois nós vamos estar mostrando, que seria, então, via nariz, né, é uma sonda via nariz que vai até o estômago, ou, dependendo, que seja gastrostomia ou jejunostomia, que é uma sonda que vai direto no estômago ou intestino. Essa condição, essa escolha do tipo de dieta enteral, seja ela direto do nariz ao estômago, ou do nariz ao intestino, ou diretamente no intestino, é o médico que escolhe, né? Porque vai depender da situação individual de cada pessoa. Então, só para exemplificar um pouquinho, quando que se indica, né? Em questão de
pré e pós-operatórios, né? A questão de toda a situação, os órgãos, né? De boca, laringe, estômago, esôfago, estômago, quando os indivíduos têm alguns tumores também, ou queimaduras, situações de acidentes, situações de traumatismo craniano, encefálico, ou também situações assim, ó, em que de muitos idosos que ocorrem, a questão quando eles não têm, né, por questão neurológicas, eles não têm mais condições de se alimentar via oral, via, né, a questão pela boca. Mas também é importante a gente enfatizar que muitas vezes a gente usa a via enteral como complementar. Ou seja, o indivíduo ele pode estar se alimentando via oral, pela boca, alimentos normais, né? Mas a sonda ela vai complementar as calorias que esse indivíduo necessita. Ou seja, muitas vezes a gente se alimenta em condições patológicas, condições clínicas, condições mecânicas do indivíduo, e ele não alcança a necessidade individual dele. Ou seja, todas aquelas proteínas, gorduras, carboidratos não serão suficientes via oral. Muitas vezes por falta de apetite, condições fisiológicas, idade, muitos pacientes são acamados, sonolentos, questão neurológica, que a gente vai estar falando bastante hoje, então a gente complementa via enteral para alcançar a necessidade desse indivíduo. Por que é importante esse complemento? Oi, Ju. Eu acho que é importante a gente já deixar claro que isso pode ser uma situação reversível, porque a sonda me parece que causa bastante trauma na família, tanto a naso quanto a gástrica, né? Então, assim, as duas. As pessoas sempre perguntam, uma vez que colocou a gastro, não tem mais como tirar. Sim, tem. A gente é reversível as duas, vai depender do paciente conseguir se alimentar o suficiente, e a gente faz esse desmame, que a Karina também pode explicar um pouquinho, e essa pessoa volta a se alimentar. Claro que tem casos que não volta, mas eu queria que as pessoas soubessem que é uma situação que pode ser reversível. Perfeito, Ju. Então, isso é bem importante, porque assusta mesmo, né? Até quando nós vamos orientar uma alta hospitalar e o paciente vai com aquela dieta para casa, com aquela sonda nasentérica, assusta muito. Ai, mas quanto tempo eu vou ter que utilizar? Então, vai depender de cada caso. Lembrando, né, que esse cálculo da dieta enteral, a indicação do tipo de dieta, quantidade calórica, os nutrientes, vai ser perante uma avaliação nutricional. Então, cada caso, ele vai ter uma dieta específica. Digamos assim, um exemplo, paciente diabético, ele tem uma fórmula, né, uma fórmula líquida enteral ou oral, específica para atender a necessidade dele sem prejudicar a sua patologia de base, né, porque a gente sabe que o indivíduo, ele não vem só com a questão, né, muitas vezes de uma patologia só. Então, várias patologias, e a gente tem que atender tudo isso e não comprometer nenhum lado. A questão do tempo de uso vai depender muito da situação fisiológica do indivíduo. Muitas vezes eles começam a se alimentar melhor pela boca, então a gente vai desmamando o volume da dieta enteral, que a gente vai estar explicando como que é esse volume, que tipo de dieta, como que infunde. Então, muitas vezes a gente vai estar, por exemplo, indicou no primeiro período 6 vezes ao dia a administração da dieta. Quando percebe, esse indivíduo ele já está se alimentando mais via oral. A gente já utiliza uma suplementação via oral, são suplementos que são hipercalóricos, hiperproteicos, para atender a necessidade dele. E daqui a pouco ele necessita mais, só de 4 vezes ao dia, 2 vezes, até a gente perceber que pode indicar para o médico a retirada da sonda. Quando a gente percebe que esse indivíduo ele vem mantendo o estado nutricional adequado, não desnutriu, não reduziu, né, medidas antropométricas. Então, tudo isso nós vamos avaliar e sempre conversando com os familiares, vendo, né, como que esse indivíduo está se alimentando. É bem importante um recordatório alimentar de 24 horas para a gente estar analisando, né, e contabilizando quanto que esse indivíduo está se alimentando via oral, para daqui a pouco... Explica que o recordatório faz as anotações de tudo que ele se alimentar.
E também eu acho que é legal falar que, tipo assim, quando ele volta a se alimentar, a gente tira uma dieta do horário de uma refeição para ele ter fome, para ver se ele come. Então, mas tudo com avaliação da Nutri, daí vai ter, porque a gente não pode deixar ele desnutrir. Então, vai ter todo esse jogo que o familiar nutricionista, o familiar e a nutricionista vão ter que ir fazendo para a gente conseguir esse desmame. Isso, Ju. E também, assim, ó, essa questão do recordatório é um instrumento de avaliação nutricional, como a Ju falou, que a gente anota tudo que esse indivíduo consome no café da manhã, o tipo de alimento e também a medida caseira. Explica para o familiar como que vai estar anotando esses alimentos para a gente fazer o cálculo das calorias diárias, para atender as necessidades desse indivíduo. Cada indivíduo tem uma necessidade calórica e proteica específica, né? Dependendo de cada caso. Lembrando que, em relação à dieta enteral, né, existe a dieta enteral, a industrializada, que na verdade ela é como se fosse uma caixinha de leite. Eu sempre falo isso para tentar familiarizar as pessoas o que é essa dieta enteral, né? Então, ela é um líquido, né? Contém um líquido de 1 litro, e nesse líquido ele vai ter a quantidade calórica, ele vai ter todos os nutrientes, todos os, né, os nutrientes específicos que esse indivíduo vai precisar. A gente não vai precisar manipular alimento, né, dentro do frasco, não vai precisar fazer, por exemplo, sopa, feijão, porque isso tem um risco maior para os indivíduos pela questão da contaminação no momento da manipulação. Antigamente, Ju, até nós utilizava muito a questão das dietas artesanais, que são aquelas dietas que a gente adiciona, né, óleo. Dieta artesanal nada mais é, pessoal, do que uma dieta realizada, uma porção, assim, realizada em casa com os nossos alimentos de casa. Farinha, óleo, ovo. Muitas vezes a gente, né, antigamente, não, né, quando não tinha essa dieta pronta, industrializada, se fazia isso, né? Então, ele se liquidificava tudo, colocava num frasco, que a gente vai precisar desse frasco de plástico, né? Em torno. E hoje, com a dieta industrializada, a gente tem precisão de nutrientes, né? Antigamente, o que a gente não sabia? Tipo, botava muito arroz e pouca carne, essa pessoa não estava sendo muito nutrida e estava engordando, e a gente demorava para descobrir o que estava acontecendo, entre aspas, né? Então, Exatamente. tipo, é importante que as pessoas tenham claro de que essa dieta, que parece um leite, ela tem tudo o que precisa para um ser humano. Não precisa colocar nada ali, só precisa. Acho que trancou. Eu não sei se foi só para mim que a Karina caiu. Deu? Voltou? Voltou. Deu. Então, gente, como a Ju explicou, essa dieta a gente não vai precisar liquidificar, manipular ela, porque isso nada mais é do que a via, né, enteral, seja nasoentérica ou gastrostomia, ela é uma porta de entrada para diversos tipos de contaminação, infecção por micro-organismos, né? Então, fica aberto. Então, nós temos que ter todos os cuidados, né? Então, não se preocupando com a questão de manipular a dieta e também pela questão do equilíbrio calórico e proteico que a Ju explicou, se torna muito mais perigoso usar essa dieta artesanal do que uma industrializada, que ela é uma dieta pronta para consumo, né? Ela não necessita ser liquidificada, ela somente vai ser, então, aberta, né? Quando a gente compra em lojas de produtos nutricionais, sob indicação da enfermagem, sob indicação da Nutri, né? A gente compra essa dieta já pronta, ela vai estar em temperatura ambiente, lacrada, e após aberta, ela vai estar pronta para consumo, né? Disponível em embalagem Tetra Pak. Nós vamos ter que ter, então, esse frasco, né? Nós vamos ter que ter um lugar onde acrescentar essa dieta enteral para ser administrada no indivíduo. Então, existem frascos de plásticos específicos para ser administrada a dieta enteral. Geralmente a gente encontra, gente, em lojas de produtos nutricionais, na farmácia, até tem as dietas, mas não tem o frasco e não tem os equipos. O frasco, que seria esse local onde nós vamos colocar a dieta, e o equipo, que a gente chama também de mangueirinha, onde vai conectar
Então, no frasco e o outro lado na parte, né, da dieta, na via do paciente. Então, é bem importante sempre ter a orientação do nutricionista, do local onde comprar, a medida que utilizar, pessoal. Então, assim, o volume, né, ele tem que ser previamente calculado de acordo com as necessidades do indivíduo. Então, só para falar um pouquinho da prática, como que a gente administra, né? Então, Karina, oi. tu tem um frasco em equipo aí? Não, eu não tenho aqui, Ju. Vamos pedir para a Amanda uma imagem. Isso, uma imagem para mostrar para o pessoal, Ju. Um frasco em equipo. Eu vou fazer um comentário que eu acho que ficou, assim, ó. Essa dieta, algumas pessoas acham ela um pouco cara e ela tem durabilidade de 24 horas após aberta. Isso. Se esse paciente não usar essa dieta em 24 horas, a gente precisa colocar fora e abrir outro. Então, sempre quando vocês forem abrir o frasco, peguem uma caneta, escreve lá, dia 27/10, 19 horas e 25 minutos. Amanhã, exatamente nessa hora, o que sobrou vai fora, tá? O que eu quero explicar é que existe um processo fácil de ser feito, para quem não tem condições de comprar. A nutricionista mesmo preenche quando você sai do hospital ou do posto de saúde, onde tiver a indicação, e vocês levam na coordenadoria de saúde esses documentos, e o Estado fornece tanto as dietas quanto o material para ela ser administrada. Demora um pouquinho, mas não é muito tempo, tipo, acredito que, não sei agora como tá, mas antes demorava em torno de 1 mês, 60 dias, e o Estado já estava fornecendo e fornece tudo o que é necessário. Perfeito, para a administração da dieta. Perfeito, Ju, porque a gente sabe que essas dietas, né, dependendo, muitas vezes, né, claro que pode ser complementar, mas às vezes é de uso exclusivo do paciente, então é a nutrição, a dieta vai nutrir aquele paciente, é a via preferencial, é a via única, então são dietas que nós vamos ter que estar utilizando muitas vezes 1,5 litro por dia. Era isso que eu ia falar. Às vezes vai mais de 1 litro, né? E o custo se torna bem alto. É verdade, Ju. Então sempre, né, quando necessário, conversar com o nutricionista que está avaliando esse paciente, né, para a gente fazer todo o preenchimento do laudo. A gente entra via quarta coordenadoria, preenche todos os dados necessários, orienta bem o familiar o que tem que levar para fazer esse primeiro cadastro, porque é uma forma de a gente estar garantindo, né, que esse indivíduo vai utilizar a quantidade correta, a quantidade necessária, e também ter acesso, né, aos materiais necessários para uso. Então, é importante também, gente, lembrar que a higienização, né, do ambiente, higienização das mãos antes de iniciar, né, a manipulação, por mais que seja uma dieta pronta, industrializada, nós temos que sempre, quem vai manipular, utilizar utensílios para esse fim, para manipulação da dieta enteral. Sempre, né, o local bem higienizado, bem desinfectado, né, com álcool 70%, para que a gente evite o risco de contaminação a esses indivíduos. Nós vamos estar falando passo a passo mais tarde sobre a questão da limpeza da sonda, do equipo e tudo certinho. Nina? Oi? Oi, dá uma olhadinha aí na tela, vê se tá... se abriu... Vou mostrar pra gente o frasco. Aqui abriu o material, né? Tá. Ok? Tá. Certo, Gi? Esse é o livro da Karina mesmo, é esse mesmo que está na plataforma. Tá, até vou abrir aqui o que ele contém. Tipos de nutrição integral, ela já falou, tá nas lives, igual, talvez a gente volte algum dia, mas está tudo dentro desse material. Ele tem, acho que 40 e poucas páginas. Como administrar a dieta, que ela está falando hoje, higienização, armazenamento. Então, vamos lá na página 10, tá? Lista dos materiais, tem até a ficha de acompanhamento, daí começa a falar da alimentação pastosa, né, que é o 2 aí, índice 2. Uhum. Vou passar um pouquinho para as pessoas. Tá legal a transmissão aí para vocês? Super boa. Tá? Então tá, tava olhando para o Arthur para ver. Mais por baixo, só para o pessoal conhecer o frasco e o equipe. Sim, mas eu vou... Ó, aqui tem uma pastosa, um frasco.
Esse é um equipo... Consegue aumentar essa imagem? Tira um pouquinho menos. Aí, ó, circula o frasco, mana, porque ele tá transparente contra a parede branca. Isso. Aí, ó. Então, pessoal, esse é o frasco, ele vem separado desse equipo que tá aqui, ó. Essa partezinha azul ali, mana. Só bota o mouse ali. Aí, ele é até aí, o frasco. A parte de baixo é o equipo que a gente está comentando. E a seringa tá ali na foto, na sequência. Então, esses 3 materiais vocês vão sempre precisar: o frasco, o equipo e a seringa. A gente tem que trocar a cada 48 horas o frasco, o equipo e a seringa. Depois a gente vai falar sobre a higienização. Aí, ó. Mas sempre a gente vai colocar uma data com esparadrapo, uma canetinha que pegue, tipo o que eu estava explicando. Hoje é 27/10, 19 horas. Então, 28, 29/10, a gente vai colocar tudo isso fora e pegar novo. A gente não fica com mais tempo do que 48 horas, porque o risco de contaminação é muito alto e começa a ter diarreia e a gente não sabe por que está acontecendo essa diarreia. A gente orienta 48 horas para casa, pessoal. Então, assim, isso é em casa que dá para fazer, que a gente faz uma higiene e não existe um ambiente contaminado, teoricamente. Falando nisso, eu vou comentar ali sobre o que a Karina estava falando do local, da higienização do local. Pessoal, se vocês não têm álcool em casa, usem água e sabão, mas lavem a pia, lavem as mãos, lavem tudo antes de fazer o preparo. Depois começa o preparo. Deu, Karina? Perfeito, Ju. Então, lembrando, né, que essa dieta pós-aberta, ela deve ser imediatamente armazenada na geladeira, sempre bem fechada dentro da geladeira e sempre cuidando do prazo de validade, como a Ju explicou, que é uma técnica fácil de a gente anotar e não se perder nas datas. Porque muitas vezes... Esse é o frasco da dieta, né, que tu falou antes. Isso. Aí tá a dieta, ó, Gi, mostrando para o pessoal que é uma caixinha, né, uma caixinha de 1 litro, ela já vem pronta para ser colocada no frasco, conectada no equipo. É importante, bom, nós vamos falar do posicionamento dos pacientes depois, mas é importante que tenha um suporte, pessoal, 1 palmo da cabeça do indivíduo para que fique conectado o frasco, né? Então, nós vamos falar posteriormente da questão do posicionamento, mas esse indivíduo tem que estar bem sentado ou com a cabeceira bem elevada, para não ter risco de aspiração e nem dele ficar desconfortável, ter distensão abdominal, diarreia, enfim, tudo isso. A questão, então, depois de aberto, a gente cuida o prazo de validade, frasco e equipo devem ser trocados, né, a cada 48 horas, né? Então, é muito importante, sempre higienizando bem esse frasco e esse equipo que nós vamos estar ensinando depois. E após aberto, então, assim, ó, o que acontece, pessoal, só para a gente poder entender. No ambiente hospitalar, essa dieta, ela é administrada contínua, não há pausa, existe a bomba de infusão, então é conectado ali, nós programamos o volume. Sistema fechado. Sistema fechado, isso, Ju, perfeito. Então, não tem essa pausa. Em casa, sim, em casa nós vamos ter que ter essa pausa, né, o sistema, né, aberto. O que acontece? Por isso que tem o frasco, por isso que tem o equipo. Nós vamos calcular, de acordo com a necessidade do indivíduo, o volume necessário, digamos que sejam 200 ml. De 3 em 3 horas nós temos que administrar. Essa dieta, ela não pode ser, por exemplo, assim, ó, frequente ou administrou uma vez, espera 1 hora, administra de novo. Não, tem que ser pausado, gradativo, para que esse indivíduo também não fique dependente da dieta enteral e que não se sinta desconfortável, não tenha desconforto gastrointestinal. Então, é calculado, é colocado esse volume no frasco, digamos que seja calculado 200 ml. A primeira vez após aberto, ele vai estar em temperatura ambiente, porque nós vamos comprar, ele vai estar em temperatura ambiente, perfeito. Coloco 200 ml ali e deixa, né? Então, gotejando, como a Ju vai explicar também depois a questão do gotejamento, que tem que ser gradativo, para não haver nenhum risco
para os pacientes. Mas, aí depois de aberto, né, nós temos que colocar esse frasco, aliás, desculpa, essa dieta na geladeira. Então, 3 horas depois ela vai estar fria e a gente não pode administrar nada nem frio e nem quente nos indivíduos. Então, pela questão dos riscos, pela questão, né, pode dar desconforto, distensão abdominal, enfim, diarreia e outros riscos para o paciente. Então, sempre antes, né, de administrar a dieta enteral, o segundo horário, digamos assim, ela vai estar fria. Então, nós temos que colocar essa dieta em banho-maria para ela ficar em temperatura ambiente. E isso vale também para a água, para a hidratação. Muitos indivíduos recebem a dieta, a hidratação também nos intervalos, né, da administração da dieta, mas tem que ser sempre em temperatura ambiente. Isso é importante, né, Ju, a questão da temperatura, para que não seja fria depois que retira a dieta da geladeira. É muito importante que a gente coloque essa dieta numa temperatura como a da gente, né? A gente pode testar na parte de dentro do braço, né? Porque a de fora é um pouquinho mais grossa e pode ficar quente. A gente tem que sempre lembrar, esse alimento vai cair direto no estômago. Então, ele não passa esse processo que a gente faz quando come uma coisa quente, queima a boca, depois queima a garganta, aquela coisa toda, né? Então, a gente vai largar do frasco direto para dentro do estômago. Então, o risco da gente fazer uma lesão dentro do estômago é muito alta se tiver quente. Então, a orientação é sempre para, depois que ele estiver gelado, a gente vai servir, vai colocar dentro do frasco, coloca uma água bem quente numa caneca e coloca o frasco dentro em banho-maria e não liga o fogo. Deixa ali em torno de 10, 15 minutos, 5, depende da temperatura ambiente, né? Se está no verão, está no inverno, essas coisas assim. E ver uma temperatura que fique agradável ao braço. Quando colocar no braço, ele tem que ficar praticamente da mesma temperatura do braço da gente. Essa é uma temperatura segura, a princípio, para a gente instalar essa dieta. Com a água, a mesma coisa, porque a gente não vai pegar a água da torneira. A água ou é fervida, ou é filtrada, ou é mineral, tá? Então, a gente precisa que essa água esteja numa temperatura adequada. E eu vou aproveitar e falar do gotejamento ali, para não ficar muito tempo para trás, né? O gotejamento é sempre gota a gota. Vocês pensam assim, ó, não é gota, gota, nem um fio correndo, né? Não há um fio correndo. É sempre, tu vai olhar ali para o lugarzinho do equipo onde tem, que é um espacinho assim transparente, e vai enxergar a gota assim, ó. Não pode fazer fio e nem precisa ficar parado. Porque o que acontece? Se ficar parado, a dieta pode ficar um pouquinho mais grossa e nos trazer uma obstrução para a sonda, coisa assim. Se fizer muito rápido, a gente tem o risco de diarreias. Sempre que a alimentação ela for colocada num volume muito ligeiro, ela pode dar diarreia logo após, aí alguma hora, 1 hora, 2 horas depois, a gente já começa o paciente a apresentar os episódios de diarreia. Então, a gente toma esse cuidado de ser, tipo, 60 gotas por minuto, pode ser. Isso mesmo, Ju. Tem que ser esse gotejamento correto, até para não ser em alta velocidade, também não tão devagar. Que também, às vezes, o que acontece? O pessoal coloca muito lento com medo da diarreia e a dieta não acaba. E o próximo horário está ali. Então, tipo, 3 horas, fica tão lento os 200 ml que falta meia hora para a próxima dieta e ele ainda está fazendo o horário anterior. E aí não é o que a gente quer, porque a gente quer que ele metabolize essa dieta, absorva os nutrientes, tenha espaço no estômago para o próximo horário. Isso mesmo, Ju. E também, né, muita gente pode estar questionando que horário que a gente administra a água. Então, sempre nos intervalos, né, 1 hora após o término da infusão da dieta enteral, nós podemos, então, colocar a água previamente fervida, filtrada ou mineral, como a Ju explicou, uma água potável, para evitar qualquer risco de
de contaminação, sempre nos intervalos. A quantidade de água vai depender muito da história clínica do paciente, da sua patologia de base, né? Então, tem pacientes cardíacos, pacientes renais, que dialisam, então que a gente tem que cuidar a quantidade hídrica, então tudo isso vai ser calculado e orientado individualmente. E também, Ju, a questão da administração da água no término da dieta enteral, que é importante também. Porque assim, ó, é muito importante que a nutricionista, se não tem no posto, provavelmente tem um enfermeiro que tenha capacidade e capacitação assim para explicar, ou nutricionista, se vocês não têm acesso ao nutricionista, que essa orientação seja feita pelo nutricionista, porque a água, o líquido que ele vai receber não é só a água que a gente vai colocar na sonda, ele vai receber o líquido que a gente vai lavar a sonda, o líquido que a gente vai dar remédio, o líquido da dieta. Então, se a gente resolver dar água além de tudo isso, a gente pode chegar num volume muito alto de líquidos. Então, precisa ser calculado. Se o nutricionista não calcula, o enfermeiro calcula, o médico calcula, o médico vai falar, só pode tantos copos por dia. E aí Exato. Vai se baseando nisso. Sempre após a dieta, a gente vai lavar a sonda com 60 ml de água potável. É 60. A gente precisa deixar a sonda limpa, sem nenhum resto de alimento dentro, porque esse alimento seca dentro da sonda e entope a sonda. As medicações acontece a mesma coisa. Então, a gente tritura a medicação lá para colocar na sonda. Se alguém não souber como funciona a questão das medicações, tem um vídeo que eu já expliquei, mas é só colocar pergunta aí que eu posso responder, posso fazer um videozinho, bem tranquilo. Aí a gente coloca ali, desce os grânulos, desce a dieta e a gente não lava o suficiente. Isso colaba e entope a sonda. Então, a gente sempre precisa 60 ml depois das dietas, 60 ml depois dos horários das medicações. Pensa que a gente tem um paciente que toma 6 vezes por dia remédio, né? 6 vezes 6 já são 360 ml só para lavar a sonda, fora o que entrou para dar o remédio. Então, isso tudo a gente precisa calcular. Por isso que é muito importante sempre ter uma avaliação nutricionista para dizer tanto isso. Isso, Ju. E também para não ultrapassar a necessidade hídrica, que às vezes, né, a gente pode estar dando muita água para esse paciente e ele acabar comprometendo a questão cardíaca, a questão renal, como havia explicado anteriormente. Então, tem esse risco, então tem que sempre ter esse cuidado, pedir a avaliação da Nutri, da enfermeira, para a gente estar dando tudo com segurança. Importante lembrar, a Ju falou da diarreia, que pode ocorrer muitas vezes, né? É um efeito colateral da questão da dieta, da questão da má manipulação de frasco, equipo, né? Contaminação. Então, diarreia, pessoal, a gente considera 3, né? Ou mais episódios de fezes líquidas por dia. Claro que a gente vai considerar se esse paciente teve 2 vezes em muita quantidade, né? Uma pastosa, uma diarreia pastosa, meio líquida. Então, tudo isso nós vamos ver caso a caso. Então, o que é importante? Sempre cuidar o gotejamento da dieta, né? Como a Ju explicou, que não seja tão lento, mas não tão rápido, para não propiciar diarreia. A questão da manipulação, né? Os cuidados com a água potável, higienização de frasco, troca de equipo, e o armazenamento correto desses utensílios, né? Em ambiente previamente higienizado e desinfectado, que não haja luz solar, pó, poeira, né? Animais, enfim, todos esses cuidados que a gente já faz, mas mais ainda. Lembrando que é importante, quando a gente compra a dieta integral, higienizar a embalagem, né? Higienizar a embalagem sempre, como a Ju falou, água e sabão, né? É prático, é algo que a gente sempre tem em casa e antes de abrir que ela esteja higienizada. Voltando na questão da diarreia, é muito importante se a gente tem esse quadro estabelecido, né? Sempre informar a equipe de enfermagem, a enfermeira, informar o médico, mas a gente vai estar orientando vocês do que fazer. Mas no lugar da água pura é importante fazer água de arroz. É uma dos líquidos que a gente estimula
de colocar via interal. Tanto o chá de ameixa, como a gente chama, né, para constipação, para quem não está com, né, indivíduo que não consegue evacuar muitos dias, sente que o abdômen está distendido, está desconfortável, quanto a questão da diarreia. Então, nós indicamos, né, a questão de colocar água de arroz como se fosse a água pura, hidratação nos intervalos. E ao contrário, seria o chazinho de ameixa, né, água de ameixa, para estimular o trânsito intestinal. São duas situações que podem ocorrer, né? Muitas vezes nós temos que modificar a fórmula interal, né, Ju, orientar outro tipo de fórmula. Digamos assim, existem fórmulas que têm mais fibras, outras não têm, né? Então, cada organismo vai reagir de alguma forma. Então, sempre ter o contato da nutricionista, nos questionar, para que esse indivíduo esteja o mais confortável possível com a utilização da dieta interal, porque qualquer sintoma, qualquer sinal vai estar nos mostrando, ó, está tolerando bem, não está tolerando bem, tudo isso, né? Então, sempre comunicar a equipe do que o paciente está sentindo, né? Do que ele relatou. Isso é bem importante, né, Ju? Eu vou aproveitar a questão da higienização e vou ensinar o pessoal a higienizar os frascos. Aí, assim, ó, depois que retirar a dieta, a gente vai pegar uma água morna, não muito quente, porque ele vai deixar o frasco torto, tá? Ele, tipo, fica... Porque o frasco é plástico. Então, a gente pega uma água morna, primeiro lava, assim, na torneira, tira aquele resto de dieta, pega uma água morna, coloca uma gota de detergente, fecha com o equipo, vira e deixa correr. Depois que correu tudo isso, o que a gente vai fazer? Enxaguar. O sabão passou, tirou a gordura da dieta, agora a gente vai, bota embaixo da torneira, enxagou bem o frasco, quando vê que não tem sabão nenhum no frasco, coloca o equipo de volta e deixa correr a água para lavar o equipo. O pessoal cuida para a pia estar limpa, não larguem a ponta do equipo dentro da pia, que esse equipo vai conectar lá na dieta, lá na sonda de volta. Então, assim, tem um material específico para lavar, uma bacia, um copo, alguma coisa que vocês não vão deixar a ponta do frasco cair, a ponta do equipo direto dentro da pia. Outra coisa, um potinho desses que a gente compra aí no mercado para colocar alimento, que seja um pouquinho maior que o frasco, lavou tudo, coloca dentro, escorre bem, coloca dentro do pote, tampa e deixa na geladeira. Esse pote fica fechado dentro da geladeira com um material que é equipo, frasco, seringa, que diminui o risco de contaminar. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, o passo a passo é esse, Ju, que a gente orienta. Bem específico e completo e prático, né, Ju? Então, é uma forma de a gente estar livrando de qualquer risco de contaminação. Então, importante. Ju, a questão também me questiona muito a questão da medicação, se pode administrar o medicamento junto com a dieta interal. Não sei se tu pode falar um pouquinho disso para a gente. Tem que ser nos intervalos, né, Ju? Isso é relativo. Tem que ver que medicação é. A grande maioria a gente tem que ter esse cuidado. Algumas, o que a gente faz? Todas que podem ser, a gente administra a medicação, logo após coloca a dieta, logo após lava. Isso nos dá uma diminuição de volume quando a gente tem muito volume. Tipo, tem 6 dietas por dia, tem 6 medicações por dia, tem que lavar a sonda, tem que hidratar, e daqui a pouco a gente está com esse paciente hiperidratado. Então, para a gente conseguir isso, com autorização do médico, a gente pode usar, passa a medicação e passa a dieta e lava a sonda. Eu falei antes para olhar o outro vídeo, mas agora eu vou falar, já que tu perguntou. As medicações devem ser dadas separadas, tá? Então, assim, o paciente toma 5 medicações no mesmo horário. O que a gente vai fazer? A gente vai esmagar
misturar um pouquinho de água, aspira, coloca na sonda, dá uma lavadinha na sonda, aspira, coloca na sonda, dá uma lavadinha na sonda. Então, se a gente pega um copo com água e mais o copo com água que vai diluir essas medicações, soma tudo para dar essas medicações. Daqui a pouco eu precisei 300 ml de água. Porque parece que vai dar no mesmo, né? Só que na hora que eu misturo as medicações, eu posso fazer uma interação que não acontece no estômago, que não acontece tipo assim, quando eu pego todas aquelas 5 medicações, boto água e faço uma coisa só e coloco junto. Por mais que vai cair tudo junto no estômago, a interação acontece diferente quando eu não misturo as medicações. Então, é muito importante que as medicações não sejam misturadas, a menos que o médico diga, pode misturar, porque aí ele tem garantia de que estas medicações podem se misturar. Certo. Ju, também lembrando, né, a nível de conhecimento, além da questão da dieta enteral, né, que é aquela que a gente mostrou, existem também opções de módulos proteicos, módulos de gordura, que nós podemos estar administrando fora a dieta enteral conforme a necessidade dos pacientes, né? Digamos que é um paciente que não tolera um volume alto de dieta enteral. Normalmente isso acontece antes, né? Que Exatamente. A gente terminou, que nem falou, já está acabando o tempo. Antes da gente entrar para a dieta enteral, a gente faz essa suplementação proteica e calórica para ver se a gente deixa mais tarde a entrada do uso da sonda, né? Até pela questão do desconforto, né, Ju? Muitos pacientes acabam relatando desconforto. Sempre é importante, quando não há risco de aspiração, não desestimular a via oral do paciente, né? Nós vamos ter a fonoaudióloga semana que vem, que vai estar nos explicando a questão de uma consistência adequada, sem risco para aquele indivíduo, mas sempre estimulando a via oral, a questão da deglutição, da mastigação, quando não tem risco. E sim, como a Ju falou, existem, né, diversos tipos de suplementos, módulos. Nós vamos estar tentando, né, preencher essa caloria que ele não atinge via oral, só com alimentação, antes de iniciar uma dieta enteral. E também, quando o indivíduo não tolera, né, a questão da dieta líquida enteral, digamos, volumes altos, também existe a possibilidade de administrar via enteral, módulos proteicos em pó, módulos de gordura, como eu havia falado. Então, tudo isso vai depender de cada caso para atender a necessidade individual de cada um. Então, existem, né, muitos produtos que a gente pode estar testando, experimentando. Não deu certo com algum produto, não deu certo com, né, de alguma forma a gente vai tentando outra, maximizando o máximo de conforto, né, e que esse paciente não desnutra, que esse paciente, né, não comprometa toda a questão do estado nutricional dele. Não sei se tem alguma pergunta. E bem essa questão da via oral, né? Quando a sonda ela entra para suplementar, é importante que a gente não coloque nada na dieta antes dos horários das refeições. Se a pessoa era acostumada a comer às 3 da tarde, a gente não vai dar a dieta às 2, porque senão a gente vai perder a via oral, porque ela para de comer, porque ela não tem o apetite. Então, sempre a gente vai deixar para suplementar após, não é, Karina? Sempre após o que ela se alimentou oral, para que a gente não perda a via enquanto ela ainda tem, ou enquanto ela... O horário do, né? O apetite, a mastigação, toda essa questão, até de bem-estar, né? Dela se sentir bem porque come. Exatamente. Porque uma vez que a gente coloque uma dieta, por exemplo, às 7 da manhã, é ilusório a gente querer que a pessoa tome café às 8, porque a gente está dando uma bomba de nutrientes. Exatamente. Ela não tem apetite para comer às 8. Então, assim, que o familiar não espere, né, Ju, que essa pessoa vai consumir em grandes quantidades, como anteriormente, né? Porque ali tem uma grande quantidade calórica, proteica. Então, bem importante isso que a Ju explicou, né? De respeitar os horários dos hábitos de vida, das rotinas desse indivíduo em casa, né? É importante o estímulo
quando for se alimentar, que seja junto com a família, né? Para que seja o mais próximo da realidade que era anterior. Então, isso é bem importante. Estava olhando aqui, procurando a próxima live, né? E fico pensando, cada vez que eu entro aqui, eu tenho que falar alguma coisa do que vem pela frente, do que vem pela frente, do que vem pela frente, mas na verdade, o que eu vou fazer, né? Quase que o meu papel nessa hora com a enfermeira e a nutricionista é dar mais notícia do Dolce Vita e fazer um suporte para essa apresentação de vocês. Muito obrigada a vocês duas, foram lindas as contribuições. Eu estou com o Instagram aqui acionado aqui na mão, aqui é o Insta, a gente não passa pelo Insta. Para quem está entrando agora, estamos com a Karina, que falou sobre a dieta, administração de dieta, juntamente com a Juliana, nossa enfermeira do Dolce Vita, e também falaram da higienização do material. E eu falei um pouquinho, estava falando com o Arthur aqui, é o nosso suporte, colocamos um link para vocês aí, que é esse material todo que o Dolce Vita já fez, né, que é o material da Karina. O que ela falou hoje contempla no material dela, tchim, né? A Ju também tem o material dela, né, que eu não sei se está em casa lá, mas eu sei que tem um pelo carro, tem um indo para a gráfica, esse livro que conta a história do Dolce Vita, conta como é que é o cuidado, as rotinas de cuidado, né? Na verdade, a história do Dolce Vita são só 2 páginas, o resto tudo é como se cuida idoso, e da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. A alimentação faz parte disso, né? E o cuidado da enfermagem, o cuidado geral é muito maior que isso. Deixa eu ver quem está aqui. Eu vi que tem várias pessoas. Eu queria falar e dar um oi para as várias pessoas. Eu vi que a Débora está aqui, já fez os nossos treinamentos. Quero falar também do treinamento da Karina, do workshop que vai ser nutrição oncológica de idosos e adultos, né? Então, para quem trabalha já com isso, que por acaso está vendo, eu estou passando aqui, né? Tu não está vendo, mas eu estou passando no Instagram aqui. E então ele tem um linkzinho, tem um site, esse trabalho. Deixa eu até posso fechar isso aqui e compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela ali com quem está vendo. Ok, vê se vocês estão vendo aí agora. Sim. Tá, então aqui é o banner do painel da Karina, né? Ele tem inscrição online, tá? Pelas nossas páginas, também pelo Facebook, ele tá aqui dentro, ó, nós estamos aqui no Face aparecendo, tem... Olha só o alcance dos nossos vídeos, né? 700 visualizações, então a gente fica falando aqui, no início a gente pensava assim, pô, mano, a gente tá falando o quê, para quem, né? Tem 1, 2, 3, tem 10 ao vivo, ok, mas depois, durante a semana... Esses vídeos são muito vistos, né? E a gente sempre tem um contato ou outro. Hoje mesmo, quando eu falei para a Fadisma, né, do nosso trabalho, de tudo que aconteceu e como aconteceu no Dolce Vita e como é que é trabalhar com idosos, foi através dessas lives, né? Então, o importante é sempre que uma pessoa em cada live nossa saia com mais orientações e mais tranquilo para cuidado. E daí a nossa tarefa, eu acho que vai dali por diante, e até estava fazendo um post enquanto vocês estavam falando, um post para o Instagram, do tipo, falem sim de nós, compartilhem essa live. Então, quem está pelas páginas do Facebook, deixa eu ver, eu estou aqui na do Como Cuidar Idoso agora, que está ao vivo aqui, as gurias não devem estar me vendo, mas eu posso botar aqui agora, deixa eu ver. O Arthur... A gente está pela do Como Cuidar Idoso, Arthur? Então, vamos atualizar aqui e já vai passar aí para vocês. Como Cuidar Idoso é a fanpage que já tem todos os nossos vídeos, já tem mais de 30 lives, tá? Ó, tá aqui essa de hoje aqui, ó, tá? Então, tem 7 comentários, vamos ver os comentários das perguntas das pessoas. Eu vi que naquela hora. A Rosane, vocês são nota 1000, trabalho maravilhoso. O Arthur botou o link dos livros. Rosmarie Machado, obrigada. Sempre tem Rosane Siqueira, tá aqui a da... E daí também estamos na página, é mãe, eu acho, da Nina, né? Estamos na página... A madrinha. A madrinha. Madrinha mãe. Legal. Também pela página do Dolce Vita, né? Que daí é outra página, é a página do... A página que nós vinha trabalhando e que esses anos todos, né? O Dolce Vita é uma geriatria que começou a entrar nas redes sociais, contando estilo relatórios o seu trabalho, e nesse inteirinho foi ficando conhecido, as pessoas começaram a nos buscar, né? Mas era muito mais relatório do que... Estamos na página... A madrinha. A madrinha. Ela tem tudo o que precisa para um ser humano. Não precisa colocar
que é onde estão... Aqui dei um pause, deixa eu ver aqui os comentários dessa aqui, que é o da Terezinha, que eu já tinha lido para vocês. Então, o link da Karina está na bio do Como Cuidar Idoso, está na bio dela, então vocês, através do Instagram do Como Cuidar Idoso, só clicar ali no Instagram, logo tem uma bio, tá? Também está por tudo, pessoal, vocês me perguntem, então, a nutrição oncológica, só clicar aqui, depois tem outro linkzinho dos livros, que daí tem tudo o que a Karina falou. Então, esse da Karina é para nutricionista familiar e estudantes de nutrição, esse treinamento de dia 11/11, ainda falta bastante, mas eu já quero falar aqui, né, que é importante para nós. Então, vocês podem compartilhar essa live, compartilhar esse treinamento, ele está dentro também do grupo da fanpage, tá? Ela vai falar tudo, como é realizada a avaliação, orientações nutricionais durante o tratamento, vai falar das dietoterapias, vai falar de antioxidantes importantes durante o tratamento, vai falar como analisar os parâmetros bioquímicos. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Maninha está aqui, que é uma enfermeira, nossa amiga também. Nutrição e caquexia. O que é? Ó, preciso fazer, não sei. Bom, mas isso aqui não é para quem trabalha na área, né? Ou precisa. O que fazer para o paciente aderir às orientações? Isso é muito importante, porque às vezes esse paciente é nosso familiar e a gente não sabe o que fazer, isso eu sei, muitas vezes a gente passa por isso. E é online, tá, pessoal? Então, ele é online. Nossa próxima apresentação, o próximo dia do Dolce Vita, que estará conosco, a Luane Fono, que vai falar, e era até o que eu estava olhando antes ali, no outro telefone, deixa eu aqui, ela vai falar o que o engasgo pode causar, né? Tudo o que acontece, como pode acontecer, deixa eu abrir nós todas aqui, ok, como evitar, né? Na outra live que a Luane falou, foi tão importante que depois a Maninha, a Josi, que está aqui, que é enfermeira, que até tinha dificuldade com a mãe dela, não sei qual sentido era, de qual alimento, mas tu ensinou, não sei se tu ou a Luane, ensinaram um macetezinho de como botar a colher na hora da administração na boca, né? Então, esse tipo de know-how que a gente vem trazendo nesses 11 anos de prática ininterrupta, e a Karina tem mais, além dela ter com idosos, ela também tem hospitalar em outras idades, e bastante com câncer, né? Então, essas práticas é o que a gente vem compartilhando aqui, então sempre fiquem à vontade. Eu sei que agora, nesse momento, vocês não têm perguntas, mas quem está vendo esse vídeo depois, pode colocar as suas perguntas no Facebook, que eu vou ir ali, vou responder vocês, ou encaminho para a Nina. Se vocês procurarem o perfil pessoal da Karina, é Nina Martelli, e no link da bio dela tem bastante coisa muito legal lá, tá? Ela não tem um perfil, a gente bem sabe, profissional, mas você encontra todas as informações pelo Linktree na bio dela lá, tá bom? Ju, tem mais algum recado? Foi ótimo, eu perdi de gravar, mas depois eu vou copiar uns trechinhos do que vocês falaram, que são coisas muito importantes e que sempre os clientes nos perguntavam quando eles vinham deixar os seus familiares no Dolce Vita, sempre as mesmas perguntas, né? Então, é tão legal a gente poder agora aqui de dentro de casa, isso eu acho muito legal, sabe? A gente de dentro de casa poder chegar uma pessoa que está sentada no sofá cuidando do seu familiar que não poderia sair, que nem saberia que nós sabemos essas orientações, eles vão receber essas orientações. Então é de uma riqueza, né, o que essa internet traz para nós mesmo, nesse sentido muito maior agora, quando a gente, além de compartilhar, tipo, propagandas, tudo que a internet coloca, a gente aqui do Dolce Vita consegue fazer esse bate-papo caloroso, cheinho de know-how. E não tem como ser diferente. Um bate-papo cheio de know-how, ele não é nenhuma palestra nem nada muito, assim, globalizado, do tipo de Rede Globo de produções, né? É a prática mesmo. A prática é exatamente né? A prática diária é exatamente isso, é nós, dentro de nossas casas, sendo responsáveis pelos cuidados dos nossos pais ou de nossos familiares, e nós fazendo o possível para deixá-los melhor, seja a condição que eles estiverem, né? Quando tem, por exemplo, um trabalho que nem esse, o que eu posso fazer é pedir para vocês compartilharem mesmo, tanto essas lives quanto falarem de nós.
Obrigada, Ju. Obrigada, Nina. Arthur, muito obrigada. Coloca o link ali do... Eu quero que o Arthur coloque o link, que eu vi que ele não botou o link aqui embaixo dessa live do treinamento, do workshop da Karina. Dia 11 do 11, então, vamos estar testando. Eu escolhi essa data, que essa data foi o nosso primeiro treinamento físico, foi no 11 do 11, e esse é o primeiro workshop online, né? Claro que hoje em dia tem inúmeras coisas, né, na internet, inúmeros anúncios pagos, a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo organicamente. Então, é importante que você mande, nem que seja para aqueles estudantes de nutrição, nem que seja, quero dizer, internamente no Face, se às vezes fica ruim no seu perfil. A gente, às vezes, eu posto no meu perfil só algumas coisas do meu afiliado ou corridas, então agora até postei da Nina, né? Mas, tipo assim, nem todo mundo gosta, entendeu? Nem todo mundo. Ah, mas eu gostei do trabalho delas, eu vou passar para uma menina que eu conheço. Façam isso, tá bom? Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Até a semana que vem, então. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Ficou show.